Oposição, deputado Molon, ao final, encerra a votação. Obrigado, presidente. Aproveitando que será necessário esse tempo para que os colegas votem e evitando prejudicar o andamento dos trabalhos, que eu sei que há muitos destaques e todos os líderes estão preocupados com o andamento dos destaques, eu aproveito esse tempo para vir à tribuna primeiro falar da confusão que se criou no país do dia 7 de setembro até hoje. Após o 7 de setembro, uma parte dos apoiadores do presidente decidiram tentar bloquear, no dia de ontem, estradas, o abastecimento de cidades, colocando em risco o abastecimento de combustíveis em cidades, obrigando alguns caminhoneiros a parar, estacionar os seus caminhões, gerando uma enorme confusão, a ponto de o presidente da República ter que enviar na noite de ontem um áudio que depois não se sabia se era falso ou verdadeiro, e teve que vir um ministro a público dizer que o áudio era verdadeiro, pedindo que aqueles que bloqueavam as estradas, supostamente por lealdade ao presidente, parassem de fazê-lo. Ou seja, depois de tentar incendiar o país, depois de criar o caos no país do dia 7 para o dia 8, depois de fazer com que pessoas ontem, sabe-se lá como, acreditassem que havia sido decretado o estado de sítio. Isso chegou a acontecer. É de causar perplexidade em qualquer um de nós, mas isso chegou a acontecer. Pessoas comemorando a decretação do estado de sítio, se recusando a sair das estradas, tentando aqui se aproximar do Supremo e furar o bloqueio. Ou seja, é a primeira vez que se vê um presidente da República voluntariamente tentando instalar o caos no país que governa ou desgoverna. Já estava na reserva? Algo inacreditável. Depois de tudo isso, o presidente é obrigado a pedir para as pessoas voltarem para suas casas. Uma parte dos seus apoiadores entenderam que aquilo era uma traição do presidente à sua causa, se sentiram abandonados pelo presidente, não queriam acreditar, a ponto de pedir que fosse gravado um vídeo. O presidente não gravou um vídeo, e aí pediu que um ministro seu gravasse um vídeo, dizendo que o áudio dele era verdadeiro. É uma novela inacreditável, eu nunca imaginei ver isso no nosso país, mas aconteceu. Não bastasse tudo isso, o presidente acaba de soltar uma nota, recuando das suas posições, dizendo que as aberrações que disse no dia 7 de setembro, disse no calor da emoção do momento. Não é verdade, presidente. O ato foi preparado e pensado por dezenas de dias. A mobilização e a convocação foi estruturada, foi feita. Só que, mais uma vez, o presidente age como um irresponsável. Procura incendiar o país e depois que o fogo toma conta não sabe como apagá-lo. E não tem sequer coragem de vir a público e gravar um vídeo dizendo que errou. E aí solta uma nota dizendo que falou o que falou no calor do momento, recuando da sua posição e dizendo que discorda do ministro Alexandre de Moraes em algumas decisões dele, mas que vai atacá-las pelos meios judiciais, o que deveria ter feito desde sempre. O que qualquer cidadão, qualquer autoridade deve fazer. Portanto, agora o presidente dá alguns passos atrás e eu não sei se será necessário que ele grave um vídeo lendo a nota para que parte dos seus apoiadores acreditem que a nota é dele. Porque também certamente será dito que a nota que ele soltou não é dele. É um governo que se baseia integralmente em mentiras, que dissemina mentiras, que coloca dúvidas sobre as verdades e que tentou fazer isso através de uma medida provisória agora recentemente, a 1068, que impede a remoção de desinformação das redes sociais. Medida provisória essa que disse que o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, devolverá ao presidente da República. Aliás, a ministra Rosa Weber deu ainda hoje o prazo de 48 horas para que o Palácio do Planalto se explique sobre a MP em função de uma ação direta de inconstitucionalidade assinada pelos partidos de oposição. Portanto, a ministra deu um prazo, o senador Rodrigo Pacheco cogita devolver a MP para tentar limitar
o festival de mentiras que o governo alimenta. E essa é a sua única estratégia. Disse bem o ministro Barroso hoje que o país sabe quem é o farsante. O país sabe quem é que usa a estrutura pública para mentir, para enganar, para desinformar, para gerar confusão e caos. Essa bagunça que virou o país nos 2 últimos dias tem um responsável. A bagunça que foi feita no país tem um autor, e o nome dele é Jair Bolsonaro, presidente da República. É ele que confunde o país, que cria o caos no meio de uma pandemia. Imagine, deputado Fontana, o presidente da República causar o desabastecimento do país no meio de uma pandemia. Líder Renildo, onde é que já se viu uma coisa dessas? Deputado Paulo Teixeira, como imaginar que isso seja possível? Os relatos das últimas 24 horas são de deixar perplexo qualquer um. As idas e vindas, os vídeos, os áudios que circularam das pessoas, de parte delas, acreditando que o presidente da República tinha feito aquilo que iludiu seus apoiadores que poderia fazer e não fará, decretar estado de sítio ou estado de defesa. Ainda criou uma confusão dizendo que ia convocar o Conselho da República, supostamente para aprovar a decretação do estado de sítio. Enfim, o país não merece isso. O nosso país tem pessoas passando fome, o nosso país está com pessoas que estão cozinhando com álcool e se queimando todas porque não tem dinheiro para comprar o botijão de gás. Há vários casos. Eu recentemente li uma matéria na imprensa relatando vários casos de acidentes de pessoas que tentam cozinhar com álcool e explodem a própria casa ou a própria família pelo preço do gás. Gente cozinhando com lenha, fazendo sopa de ossos, procurando emprego há meses, tentando sustentar a família, tentando ter acesso à vacina, sem conseguir. Esse é o Brasil real. E o presidente da República faz o quê? Não só não resolve esses problemas, como cria outros. E depois é obrigado a recuar. Ainda bem que recuou. Melhor recuar do que insistir no erro. Vamos ver até quando dura essa sua atitude. Vamos ver se dura 24 horas, se dura 48, ou em quanto tempo teremos mais uma vez um ato de irresponsabilidade do presidente, ateando fogo no país, criando confusão, jogando uns contra os outros, criando medo, tensão e perplexidade, como sabe fazer como ninguém. O país não suporta mais. O país precisa de tranquilidade para tentar se recuperar, apesar do governo. Já sabemos que o governo não consegue ajudar. Se ele não atrapalhar, já será muito, porque está muito difícil viver no Brasil com todos os problemas e com o governo trabalhando contra. Muito obrigado, presidente, pelo tempo e espero não ter atrapalhado o andamento dos trabalhos aí durante a votação. Obrigado.